Fala com quem está do seu lado assim, ó. Deus é bom, o diabo é quem não presta. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Quem ficou feliz que a pastora Isabela finalmente cantou aqui na Bartimeu aqui? Finalmente ela deu lugar para Jesus aqui. Deus é realmente bom. Abra sua Bíblia aí, você que trouxe, na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração aqui nessa noite. Deus já vem ministrando há alguns dias. Deus, Ele primeiro pega a gente, para depois pegar a igreja. Gálatas, capítulo 5. Quem achou, fala eu. Quem não achou, fala, tô ruim de Bíblia. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Primeiramente eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui à Missão Bartimeu. E eu não tenho nenhum medo de dizer que nós somos amadores na fé. Os profissionais da fé estão caindo. Aqueles que chegavam diante da igreja e sabiam como fazer, Deus está pegando esses caras, né? E Deus está levantando aí uma geração que simplesmente ama a presença de Deus, ama falar de Deus, e você está nesse lugar. De pessoas que escolheram viver as promessas de Deus, né? Que eu, a pastora Isabela, está chegando um timaço aí agora, só Ronaldinho, né? Cristiano Ronaldo, está chegando aqui, fala assim, misericórdia, né? Mas Deus é bom demais. O que importa é que você esteja no centro da vontade, amém? Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Deixa eu ver se eu consigo lançar ali. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Aí, ó. Todos acharam? Amém? Olha o que diz aí a palavra de Deus. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Verso 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Verso 26 e último. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Fala amém, me ajuda aí, gente. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque essa semana Ele falou claramente para mim. Ontem eu estava conversando com a Isabela sobre isso. Chegou a hora de você pastorear. Porque a gente chegou na cidade, né? E eu me lembro como se fosse hoje, dia 11 de abril. Estávamos aqui no domingo e a igreja lotada. Primeiro culto lotado. Com o primeiro culto nós pagamos o primeiro aluguel. Pensa só, R$7.000. Eu conheço igrejas de amigos meus aqui em Lagoa Santa que estão fechando porque não conseguiram pagar R$1.500 de aluguel. E esse dia para mim foi marcante, porque para mim foi como um sinal, Deus dizendo, eu estou com vocês. E aí foi um domingo, nem o pastor Jorge pôde vir, porque ele está lá na sede, né? E aí na quinta-feira, foi o primeiro culto da semana, lotado, porque quem não pôde vir no domingo, veio na quinta. E aí a mesma coisa, né? Lotado, foi muito legal. E os dias foram passando e começou a esvaziar. E aí eu comecei a entender que Deus, Ele queria fazer algo comigo. Porque tem momentos na vida que Deus mostra para você o que Ele pode fazer através de você. E depois Ele quer fazer uma obra em você. Que primeiro Ele te mostra o que Ele pode. Depois Ele te mostra o que Ele quer com você. Porque a gente tem a tendência de duvidar. Nós somos seres humanos. É normal duvidar. Quantas vezes talvez você já não trouxe um dízimo, né, uma oferta ali, dizendo assim, Deus vai fazer, e não aconteceu conforme você esperava, e aí você parou. Mas a vida, ela é um plantio, onde Deus, Ele quer mostrar para nós mesmos até onde nós estamos dispostos a ir. Deus o tempo todo, Ele está, como diz a Bíblia, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E eu tenho orado a Deus para que Ele encontre na minha vida essa pessoa. E para que Ele encontre nesse lugar essas pessoas que serão esses verdadeiros adoradores, que como diz a Bíblia, né, que não vai ser nem aqui, nem em Jerusalém, é aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E é isso que Deus procura em você aqui nessa noite. Talvez, por muitas vezes você se preocupou em ir à igreja, eu tenho que estar na igreja, mas muito mais do que você tem que ter que estar na igreja, você tem que ser a igreja. Você tem que ser o lugar da habitação do Espírito Santo, porque a verdade é que Deus não mora aqui. Será que quando a gente for embora que hoje Deus vai ficar aqui, Ele vai lá dormir lá no cantinho, lá no apartamento da MRV que está ali atrás? Sabe o que a Bíblia diz em Isaías 35:8? É que Deus, Ele entra, quando nós entramos na presença de Deus, Jesus entra com a gente. E quando a gente sai, Ele sai com a gente. Porque você tem que ser luz para o mundo, sal na terra. Sabe, nós temos que fazer a diferença. E Jesus, Ele tem que ir com a gente. É por isso que Ele falou assim, em 3 dias eu vou derrubar esse templo. Eu fui lá em Jerusalém e eu vi, né, o templo destruído. Talvez quem já foi aqui,
para mim foi o lugar mais impactante. Quando eu cheguei em Jerusalém, a gente vai fazendo aquela caravana, né? Quando eu cheguei em Jerusalém, que eu vi, tem uma parede, um muro que sobrou, da destruição que houve em Jerusalém. Sobrou um muro, e para mim, eu fui no túmulo de Jesus, não chorei. Eu fui no Mar da Galileia, não chorei. Imagina, eu andei no Mar da Galileia, foi o lugar que Jesus fez mais milagres. Sabe que Jesus pregou o sermão da montanha, foi ali perto do Mar da Galileia. Eu estive ali no mesmo lugar que Jesus andou sobre as águas, eu não chorei. Mas quando eu cheguei no templo destruído, eu chorei, porque eu vi jovens, adolescentes, eu vi idosos, eu vi adultos, eu vi pessoas de todas as idades, diante de um muro, dobrando a sua fronte e dizendo, clamando a Deus para que Ele restaure aquele lugar. Só que mal eles sabem que eles são o templo restaurado, que eles são o lugar que Deus escolheu. E eu fui tão ousado, né, que eu escrevi, nessa caravana que eu fui, né, eu fiz uma camisa e escrevi em inglês, Jesus já veio, o Messias já veio. Foi muito legal, porque lá em Jerusalém o negócio é tão lotado, né, é tão cheio de gente, que você não tem espaço nem para tirar uma foto. Você vai tirar uma foto, aparece uma caravana atrás de você, assim. Eu fui tentar tirar uma foto no túmulo de Jesus, eu não consegui. Aí eu desisti, eu acho que foi por isso que eu não chorei, eu fiquei com raiva. Né, que eu falei assim, eu tentei lá parar lá, minha mãe foi, né, quando eu fui. Você não consegue tirar uma foto, né, porque lá tem uma plaquinha escrita assim, e Ele ressuscitou. Fala amém, glória a Deus aí, ó, está escrito lá, Jesus, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Eu falei, eu tenho que tirar a foto com essa placa, eu não consegui. Só que lá no muro né, das lamentações, eu fui tão impactado por Deus, que eu perguntei para o guia, né, eu falei assim, por que essas pessoas estão aqui? Ou melhor, tinha uns adolescentes, né, eu falei assim, por que esses adolescentes estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo? Ele falou assim, olha, eles são treinados. Eles são treinados para estar aqui. Eu falei, mas por quê? Porque o governo, eles pagam algumas pessoas para ficar aqui orando. Eu falei, pagar? E até então eu pensava que era uma devoção, né? É lógico que tem uns que são, mas o governo, ele acredita tanto numa religiosidade, que eles têm os profissionais que ficam ali, adorando. E aí, uma das coisas que me impactou foi que esses adolescentes, eles estavam numa carteira, como de uma escola, mas a carteira, ela tem um pêndulo, e aí eles ficam fazendo assim, né? E aí eu perguntei, por que a cadeira faz esse movimento? Não, é para eles não dormirem. Falei, poxa, mas que coisa mecânica. Sabe, o que se eles entendem, né, que ficar se prostrando é de Deus, isso deveria ser um ato da pessoa, não criar um movimento mecânico que você fica lá o tempo inteiro, que te ajuda, né? Deus não está à procura disso. E aí eu comecei a chorar quando eu vi os adolescentes ali, porque se tem uma linguagem universal, é quando a pessoa está invocada. Já viu quando a mulher briga com você, você vai na festa, você vai num lugar assim, a mulher fica doida para ir embora, e você fica assim, espera só um pouquinho. Já aconteceu com você, ô Kleber? Já? E aí você fica lá, você fica naquela sinuca de bico, né? Você fica lá naquela situação, a mulher buzinando, aí ela fecha a cara. Quando ela fecha a cara, você sabe, é a hora de ir embora. E aí eu olhei para os meninos assim, eles estavam invocados que eles estavam ali. Parece que alguém obrigou. E esse texto, ele começa dizendo, o apóstolo Paulo nessa carta aos Gálatas, né? Andai no Espírito. Chegou o tempo em que você não pode andar segundo os seus achismos e o seu querer, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum em Deus.
você vai ganhar dinheiro, você vai conquistar coisas, mas em Deus você será apenas mais um. E é por isso que ele frisa muito isso aqui nesse texto: andai no Espírito. Você não pode mais andar segundo as suas paixões. Quando você era adolescente, você preocupava muito com a estética, né? Muito. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu ainda não era cristão, chegou uma fase lá na escola, no ensino médio, que cismaram comigo. As meninas cismaram comigo. Eu estava até vendo umas coisas nada a ver, né? Menina tem uns negócios, né? Cismaram que eu era o Xande do Harmonia do Samba, né? Falei assim, não tem nada a ver. Eu chegava na escola, via as meninas tirando foto. Falei assim, pelo amor de Deus, né? E aí você vai na onda, né? Você começa a achar que você é alguma coisa. E você começa a usar um bonezinho. Na minha época era o boné 7 listras. Era o boné original. Você lembra disso? Quem lembra disso aqui? Boné 7, era o boné 7 listras. Era o boné, aí as meninas, né, olhavam para você, né? E aí a gente vive pela aparência. A gente quer mostrar para o outro que a gente é capaz de alguma coisa, que nós somos algo. Mas Jesus, o tempo inteiro, ele estava procurando os verdadeiros adoradores. E esse tempo ainda persiste. Jesus, ele está à procura de pessoas que querem viver no centro da sua vontade. Talvez você está aqui nessa noite pensando nas suas metas, pensando no que você vai fazer amanhã, na segunda-feira, o que você vai fazer para ganhar dinheiro, uma venda, talvez um cliente, não sei. Mas a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse texto fala o seguinte, que o Espírito luta contra a carne. O Espírito Santo que habita em você, ou que pretende habitar em você, ele não permanece em qualquer lugar. Se a casa estiver suja, ele vai embora. E o trabalho quem tem de limpar a casa é você. Cabe a você pegar a sua vassoura santa e começar a jogar para fora aquilo que não presta. Não é jogar para debaixo do tapete. Eu estive, em 2019, eu estive na Inglaterra e eu não gostei, porque eu achei um país frio, um país, não tem sol, um país escuro, sabe? Parece que tudo é nublado, A Isabela morou lá um tempo também e misericórdia. E aí, eu morei lá, eu estive lá e eu fiquei pensando, que lugar estranho, as casas não têm garagens. O dia que você for em Londres, você vai ver, as casas no centro ali, no centro de Londres, não tem garagem não, parece que foi a mesma cidade de 500 anos atrás, é a mesma até hoje. E aí lá, é por isso que existe aquela expressão, é só para inglês ver, porque o quarto, você entra na casa deles, a sala é arrumada, mas o quarto é bagunçado. É só para você ver que é legal, mas ele nunca vai te chamar para entrar lá para o quarto. Ele nunca vai te chamar para você ter mais intimidade. É o que está vendo ali. Aqui no Brasil, quando a gente vai na casa de alguém, fala assim, não repara não. Lá na Inglaterra eles falam assim, não, pode reparar, mas só daqui para lá você não vai. No Brasil já vai falando, a gente vai nas casas, não repara a bagunça não. E Deus, Ele não é hipócrita.
É por isso que Jesus, ele falava, né, na época que ele esteve em carne e osso, ele andava, ele falava, chamava as pessoas de hipócrita, de sepulcro caiado, que as pessoas iam nos cemitérios, jogavam uma tinta branca nos túmulos, para falar que está novo, só que lá dentro estava tudo podre. Mas o povo é aparente. Talvez você é uma pessoa que preocupa muito com a sua estética. Não é só a sua beleza, não, que você está mostrando para o outro. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você mostrar algo para Jesus. Jesus está olhando para você com expectativa. Sabe, Jesus está olhando para mim, para você, procurando esse verdadeiro adorador que está aqui na Bíblia. E hoje a gente vê as igrejas cheias de pessoas vazias. É o que o texto diz aqui. Porque a Bíblia diz nesse texto, que quando você anda pelo Espírito, a lei não está sobre você. Porque lá em Israel, os judeus, eles são tão preocupados em viver a lei, que eles esquecem de buscar o Deus da lei. Eles estão tão preocupados em mostrar que eles são pessoas de Deus, que eles esquecem de ser as pessoas de Deus. Eu estive lá, e lá tem lugares de joias, né, de diamantes, que fazem, lá diz que é o lugar que consegue trabalhar melhor o diamante. E o diamante, quanto mais aquelas facetas tem, né, aquelas, tipo sextavado, né, quanto mais ele é trabalhado, mais caro ele é, porque o diamante é muito duro, né, é o material mais duro do planeta. Então, se você consegue trabalhar nele, ele fica caríssimo. E aí eu estive lá, e nessa viagem, ele era um sábado, né? E era uma sexta-feira, melhor dizendo. Que sexta-feira, 6 horas, acabou. Para tudo. E aí uma pessoa da caravana foi comprar $50 mil em joias. Mas era tipo assim, 5h59 da tarde. Imagina o cara com um pacote de dólar. E o cara foi comprar. Deu 6 horas, acabou, não vendo mais. Mas peraí, são $50 mil. Não, mas eu sigo a lei. Eu tenho que cumprir, sinto muito. Volte amanhã. Aqui no Brasil, talvez daria até desconto. Olha assim, você quer levar, você quer um brinde? Aqui no Brasil, nós estamos acostumados a burlar as coisas, né? Quem aqui nunca pediu uma frenteira numa fila? Quem aqui nunca deu uma neneca, andou sem carteira? Quem aqui talvez nunca andou sem o documento do carro? Né? Quem aqui talvez nunca andou sem o cinto de segurança? Sei lá. A gente dá o nosso jeito. Né? Eu mesmo tenho um defeito que eu só coloco o cinto depois que eu ligo o carro, que eu já estou andando. É um defeito que eu tenho, uma mania. Eu peguei essa mania. Só que quando você pega a mania, você dá uma desculpa. Você fala assim, não, é para minha segurança. Vai que alguém chega e me aborda. A gente tem desculpa para os nossos erros, né? Para os nossos pecados. Mas esse texto, ele diz, quando você anda no Espírito, você não está sobre a lei. Porque quando você anda e você é guiado pelo Espírito Santo, você está sendo instruído pelo próprio Deus. E Deus, ele nunca vai ferir a sua lei. E aí você, quando vem para a igreja, você fica tão preocupado com os dogmas, tão preocupado em seguir as regras, que chega uma hora que você está no piloto automático. E esse é o pior momento. É igual quem tem carro automático. É uma luta você voltar para o carro manual. Porque é confortável. Você esquece a hora de passar a marcha.
E no carro manual tem hora que você tem que diminuir. Tem hora que você está lá na quinta, você tem que voltar para a segunda do nada. E Deus faz isso com os homens de Deus. Deus faz isso com as mulheres de Deus. Fala assim: agora é a hora de você pisar no freio. Agora é a hora de você voltar para a primeira. Já viu quando você está no trânsito? Você vê uma pessoa ali, você vê aquela pessoa lá, lá no volante, você fala assim: acelera, pelo amor de Deus. Sabe, ela está de segunda, é o tempo dela. Se ela for para a terceira, ela bate. Cada um tem o tempo, tem o seu momento. Mas quando você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, não importa a velocidade que você está indo, o que importa é onde você quer chegar. Eu quero chegar em Deus. Eu já falei isso aqui, as pessoas me procuram para dizer estratégias de como crescer a igreja. As pessoas me procuram, você não tem nem ideia, falando: olha, isso dá certo, isso dá. Eu falei assim: eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Sabe, outro dia eu falei aqui, eu encontrei com uma pessoa, falou assim: quantas pessoas vão no culto lá? Eu falei: não sei. Ué, mas você não conta não? Eu falei: eu não. Para quê? Não, você tem que saber se a igreja está crescendo. Eu falei: mas é a igreja ou a empresa? Eu vivo pelos gráficos ou vivo pelo mover de Deus na minha vida? Os meus resultados dizem onde eu estou? Em Deus? Eu, como coach, eu falaria isso. Os seus resultados mostram quem você é, mas em Deus não. Em Deus tudo é diferente, porque tem pessoas que estão andando de primeira, tem pessoas que estão andando de segunda. Se ela passar para a terceira, ela vai bater. E tem gente que tem que andar na quinta velocidade o tempo inteiro. Já acostumou, o pastor Jorge é um desses. Eu nunca vi um homem tão habilidoso nessa vida com Deus. Eu fico com ele praticamente todos os dias, né? Vou lá no gabinete dele e ele consegue atender 10, 20 pessoas ao mesmo tempo. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa, eu fiquei até meio doido, só de ficar no WhatsApp ali com a pessoa resolvendo um problema de casamento. Um problema, um casal, só atende 10 ao mesmo tempo, e sai todo mundo rindo. Você entra todo mundo querendo separar, sai todo mundo não fazendo, vamos viajar. Falei assim: mas que dom que é esse? Ele está na quinta velocidade o tempo inteiro. Se ele parar, ele bate. Então cada um tem uma velocidade. Só que esse texto, né, o último versículo, que ele fala assim: olha, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque cada um tem o seu lugar em Deus, e você precisa perseguir esse lugar. Você precisa se encontrar e não deixar ninguém te julgar, porque você é mais devagar do que o outro. Porque no reino de Deus não existe velocidade. O reino de Deus existe o centro. Você precisa estar no centro da vontade de Deus, e o resto não importa. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão pensar de você, o que importa é o que Deus pensa de você. Amém? É isso que importa hoje. E esse texto, Deus colocou ele no meu coração. Agora que eu vou começar a pregar. Deus colocou esse texto no meu coração para falar do fruto do Espírito. Muitas pessoas falam, né, os frutos do Espírito, mas o fruto é um só. Não tem como você estar na caminhada cristã, na caminhada com Deus, e não ser cheio do Espírito Santo. Não existe crente vazio do Espírito Santo. O crente vazio do Espírito Santo, ele não é crente. Primeiro que eu não gosto dessa palavra crente, é o cristão. Porque o cristão, ele é o modelo de Cristo. Ele está imitando Jesus.
E Jesus, ele era lotado do Espírito Santo até a tampa. Não tem como você seguir na caminhada e falar assim, não, eu estou mais ou menos. Não existe. Ou você está ou você não está. E aqui esse texto, ele fala, né, sobre o fruto do Espírito. Né? As coisas de Deus são loucas. E eles são 9. Como que o fruto podem ser 9 coisas? É Deus. Porque Deus, ele faz uma matemática diferente. Tem um amigo lá no bairro onde eu cresci, no Ipiranga, o apelido dele é Super-Homem. Né? Hoje, minha mãe e o pai estão de prova, ele anda nas ruas, falando com demônios. E toda vez que ele me encontra, ele me para e fala assim, pastor Alisson, pensa comigo. Eu vivi tantos anos no Evangelho, eu fui tantas vezes ao monte, diariamente, durante tanto tempo. Eu fiz caravanas, eu fiz campanhas evangelísticas, durante tantos anos. Aí, por uma decepção, eu desviei, né? Então, pensa só, eu estou tantos anos desviado, e eu fiquei tantos anos no Evangelho. Deus vai levar isso em consideração, não vai? Você pensa assim, o que eu falo, né? Igual quando a pessoa chega para você e fala assim, estou bonita hoje, né? Sabe aquela pessoa que, né? Tem gente que é desprovida de beleza. Aí essa chega para você para testar a sua fé. Ela fala, você fala assim, e agora? Eu magoo a irmã? Ou eu peco? Sabe essas situações assim, né? Que você fala assim, e agora? Aí eu fiquei nessa cruz. Aí eu falei com ele assim, ó, você quer que eu te fale a verdade ou o que você quer ouvir? Eu já dei uma lambada. E todo mundo que às vezes vem falar comigo, quer dar uma neneca com Deus, né? Eu já falo essa frase, você quer que eu te fale a verdade ou o que você quer ouvir? Quando alguém te perguntar um negócio assim, cabeludo, que te estreita, aí você joga para a pessoa. E você pode falar, e você quer que eu te fale a verdade? Ou o que você quer ouvir? É igual o pastor Jorge, me ensinou um negócio. Quando chega aquela pessoa e fala assim, você lembra de mim? Já viu? A pessoa fala com tanto entusiasmo. Aí sabe o que você tem que falar? O que você fez de bom para lembrar de você? Refresca a minha memória, por favor. Que a pessoa ela vem assim, né, sabe, aquele, né? Parece que você foi grandes amigos, né? O que você fez de bom? Aí você fala com a pessoa, você quer que eu te fale a verdade ou o que você quer ouvir? Essa semana foi uma semana punk, que eu falei isso com várias pessoas. Mas, quando você vive na verdade, as pessoas começam a te amar. Porque lá fora todo mundo é falso. Lá fora todo mundo procura te agradar o tempo inteiro. Até que chega alguém e fala assim, ô amigo, tá legal não. Eu tô vendo você ir pro buraco. E se você continuar assim, pode ser um caminho sem volta. E como você não sabe o dia de amanhã, se eu fosse você eu parava. E esse texto, né, eu falei com o Super-Homem, né? Eu falei, o Super-Homem, o negócio é o seguinte, Deus olha o fim das coisas. O começo delas não importa, mas é como você vai terminar. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, é o que você vai fazer hoje. Porque a Bíblia fala que Jesus virá como um ladrão, num piscar de olhos. E a Bíblia fala mais, se você soubesse que um ladrão fosse na sua casa, o que você faria? Você ia para a porta esperá-lo, fortemente armado, e dizer, pode vir quente que eu estou fervendo. Então Jesus está voltando. Falei com ele, o Super-Homem, Jesus, toda vez eu falo com ele, o que importa é o final. Mas ele faz a matemática. E a matemática dele está levando ele para o buraco. Hoje ele está nas drogas, falando com o demônio nas ruas, e ele virou motivo de chacota no bairro. Porque ele faz matemática. Mas Deus não é matemático.
Deus, Ele não vive pela lógica, Ele não trabalha com a lógica na sua vida. Deus, a palavra de Deus é loucura para o mundo. Se você tenta, quando eu converti, eu fiquei tentando convencer as pessoas a converter. Por que você não, a pessoa fala, você virou evangélico? Eu falei, por que você não virou até hoje? É porque o Espírito Santo tem que pegar você primeiro. E a Bíblia fala que o Espírito Santo quem convence. Então não adianta você querer explicar a fé, porque a fé é inexplicável. Ou você tem fé ou você não tem. Né? Um tempo atrás começaram a falar um negócio de fé inteligente. A fé é a coisa mais burra que tem, perdoa a palavra. Não tem como explicar, não tem como você colocar Deus numa mesa. Eu lembro na faculdade, quando eu fiz aula de anatomia, você vai dissecando ali um morto, né? Um morto ali na sua frente, ali um cadáver. E aí, sabe, você tentar fazer isso com Deus, falar que isso aqui é um músculo tal. Deus, Ele não pode ser estudado. E as pessoas querem explicar Deus, como diz a canção, né? Mas ninguém explica Deus. Deus não trabalha com a lógica. E talvez você não conseguiu romper com Deus, porque você é uma pessoa da razão. Você é uma pessoa que vive sobre a sua lei. E você criou leis para você. Hoje eu, por exemplo, eu tenho uma lei comigo, que eu luto contra ela, que é eu não dou minha opinião para quem não pergunta. Eu criei essa lei para mim. E aí todo mundo que vem falar alguma coisa comigo, eu falo assim, ó, eu geralmente sou assim. Eu criei essa lei para mim. Mas às vezes eu estou vendo a pessoa ir para o buraco, eu fico coçando para falar com a pessoa, amigo. Aí a pessoa fala assim, opinião a gente só dá se a pessoa pergunta. Então talvez você criou leis, eu dei um exemplo da minha vida, mas eu não sei quais são as suas. Leis que regem você, leis que trilham os seus caminhos. Mas esse texto, ele vai além da lei, porque Jesus, Ele cumpriu toda a lei para dizer para a humanidade que nós precisamos dele, porque ninguém conseguiu cumprir. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não existe nenhum homem além de Cristo que conseguiu cumprir a lei na risca. É por isso que as pessoas falavam de Jesus, mesmo ele não sendo ninguém entre os homens, eles falavam assim, ele fala como quem tem autoridade, porque ele conquistou. E você hoje pode não ser ninguém, mas se você vive o que você prega, você tem autoridade no mundo espiritual. Sabe, as pessoas às vezes olham para mim e falam assim, 34 anos, tão novinho, querendo pregar, querendo falar de Deus, mas quando você está pautado na Bíblia, você pode falar o que você quiser. Sabe, você tem autoridade, se você vive o que está escrito aqui, demônio sai. Sabe, Deus te usa para restaurar famílias, para restaurar pessoas, porque quando você vive. E aí, eu decidi na minha vida, não tem como eu andar nessa terra pela carne, eu falei, eu tenho que andar no Espírito. Eu tomei uma decisão pesada, que é jejuar todas as semanas. Toda semana eu jejuo 24 horas. E o meu jejum é de tudo, é tudo mesmo. Aí Deus falou comigo, olha, você quer viver pelo Espírito ou você quer viver pela carne? Porque você fala que você não é desse mundo. Você prega, você faz vídeo, você não sei o quê, mas na hora do vamos ver, você é cheio de teologia, cheio de matemática, para falar, não, Deus me entende. A frase que mais manda as pessoas para o inferno é, Deus me entende. Deus me entende. Deus te entende. Mas você vai para o inferno, Deus te entendendo. Não, ele foi para o inferno, sabia o que ele estava fazendo. Sabe por quê, gente? Porque Deus, ele não pode ir contra a palavra dele. Lá no céu é um lugar perfeito, é um lugar onde pecadores não poderão entrar, mas aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus,
que tem poder para limpar qualquer pecado, esse Jesus não, esse aqui pode entrar. Porque do jeito que a gente quer levar a vida, não tem como. Então vamos lá, vamos para o texto aqui. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é amor. Você precisa ter amor. Mas hoje nós vivemos num tempo em que o amor está deturpado. As pessoas começam a namorar, já falam que ama. Adolescentes, eu trabalhei 10 anos com juniores, 10 anos lá na sede, em que amigos falavam para o outro, te amo, fazia aquele coraçãozinho, né? Aí mandava S2 um para o outro. Mas depois que você casa, só quem casa entende isso. Hoje eu falei para um casal, né? Hoje eu falei, o casamento é decisão. Casamento não é sentimento. Se você casar baseado no sentimento, você vai levar ferro. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E Deus, nós estamos vivendo nessa terra para a gente aprender como vai ser lá no céu. É por isso que no céu não vai ter casamento, porque senão dá problema, né? Casamento é tumulto armado. Eu não estou falando contra casamento não, gente, me entenda bem, mas casamento são duas pessoas completamente diferentes, dividindo o mesmo teto. É Terceira Guerra Mundial. O pau quebra, né? Eu e Isabela lá de vez em quando, né, sai lá no arranca-rabo lá, mas depois resolve, né? Eu tenho que ser normal, não adianta eu querer ser o puritano aqui. Então casamento é isso aí. E aí por isso que Deus permitiu o casamento, lá, só que eu não vou entrar nessa não. Jesus, ele, né, há quem diga assim, se Jesus casasse, ele pecava. Ele falou assim, eu não vou arriscar não. E aí Jesus, né, ele falou assim, não, eu vou no casamento lá, mas só vou dar uma passada. E aí, porque o casamento, ele é um teste, gente. É um teste de fé, que a pessoa, né, igual fala assim, vontade de separar não tive não, mas de matar eu já tive. Aí você está lá, a pessoa está te fazendo raiva, e você tem que ficar lá naquele negócio. Fala assim, né? Você fala assim, pelo amor de Deus. Né? Não era uma gracinha. A Isabela é um chuchuzinho aqui, mas ela é nervosa lá em casa. Porque as mulheres são nervosas com os maridos, com os outros, elas são gente boa, né? Não é verdade? Você fala assim, quando você vê ela conversando com outra pessoa, você fala assim, é a minha mulher. Né? As mulheres fogo na roupa, né? Mas com a gente o pau quebra. Aí você fala assim, eu tenho que ser crente para amar essa mulher, eu tenho que amar Jesus demais, né? Já dizia o Cláudio Duarte, quando você for casar, você tem que ser muito feliz, mas muito, até transbordar, porque quando você casar, você vai ser menos um pouquinho. E aí, né? E aí, senão, se você não for muito feliz, você vai entrar na depressão. Então você tem que ser até a tampa, os solteiros aí, ó, faz tudo que você tem que fazer, pra você ser feliz, mas depois você casar, porque quando você entrar lá, tumulto armado. E aí, mas o casamento é de Deus, amém, gente? Fala, o casamento é de Deus, fala aí, amém? Né? Então, mas o amor, ele não é um sentimento, é uma decisão. Tem dia que você não vai ter vontade de orar. Ah, eu amo Jesus, mas tem dia que você está triste, tem dia que você está chateado, tem dia que você está desanimado, mas todas essas vezes você tem que lembrar que você decidiu amar Jesus, que você decidiu ter uma vida com Deus. É por isso que esse é o primeiro fruto do Espírito, que a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela ama a Deus independente das circunstâncias. Essa parte que você dava um glória a Deus, gente, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela ama a Deus incondicionalmente. Ela é firme com Jesus. Porque
Porque o sentimento, ele é baseado nas emoções, é o que você está sentindo na hora. É por isso que lá nos Estados Unidos, a mulher na TPM, ela tem uma vantagem, na lei, hein? Tem mulher, eu já vi um caso de uma mulher que matou o marido na TPM, e ela foi absolvida, porque ele fez raiva nela. Aí falou assim, não, ela já estava, né, montada no giraia, e aí você vai e cutuca ela, né? Aí, não, você está absolvida. Porque a mulher, ela tem esse negócio da TPM, na TPM ela fica diferente, né? Para não falar outra coisa. Então, você não pode viver baseado nas emoções. Você tem que viver baseado nas suas decisões. Então você decide amar a Deus. Esses dias para trás eu tive com Lázaro, o irmão Lázaro. E eu perguntei, né? Falei assim, ô irmão Lázaro, você estava lá no Olodum, botando para quebrar. Falei com ele. Você estava lá, né, ganhando dinheiro, você era famosão. E você teve que ser radical, né? Para sair, largar isso tudo. Ele falou assim, não gosto dessa palavra radical, não. Eu tive que tomar uma decisão séria. Falei, como assim? Não, porque ser radical é você ser uma pessoa extremista. O radical é aquela pessoa, sabe, o fanático? Então, não. O extremista é o louco. Mas a pessoa que toma uma decisão séria, pode vir o que for, ela não para. Ela vai, ela segue em frente. Então o amor é uma decisão séria. E o amor a Deus em primeiro lugar. Por isso se você quer saber se você tem o Espírito Santo da sua vida, você precisa saber se você tomou uma decisão séria. Se a sua vida com Jesus é para valer de verdade, ou se você é um meia boca com Deus, qualquer coisa te leva para lá e para cá. Você é como um bambu no meio de um vendaval, por onde que o vento bate, você está indo. Então hoje, em nome de Jesus, coloque no seu coração, eu preciso ter amor. E amor não é sentimento, amor é decisão. A segunda coisa, alegria. O segundo fruto do Espírito é alegria. Eu tenho dificuldade de ver um cristão que não é alegre. E tem muitos por aí que dizem que é. E toda vez que eu vejo um cristão cara fechado, eu penso assim, esse cara não tem como ter o Espírito Santo, porque Deus é alegria. Né, já diziam, né, que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Você tem que ser uma pessoa alegre. E o que é alegria? Alegria é você ser um bobo da corte? Não. Alegria, segundo o Aurélio, é uma satisfação extrema. Você tem que estar satisfeito com o que Deus já fez na sua vida. É satisfação extrema, inexplicável, além dos limites, transbordante. Porque ficar rindo para todo mundo aí, essa semana eu vi aquele filme novo do Coringa, não sei quem assistiu, o filme é impactante, porque ele tem uma doença de ficar rindo sem parar, é por isso que ele fica rindo. Você vê nos Batmans todos aí, ele tem uma doença que quando ele está nervoso ele começa a rir. E aí e ali vai contando a história dele, né? E aí ele vira um palhaço, e ele vira, o sonho dele é ser fazer stand-up comedy, só que ele não era engraçado. E aí as pessoas começam a debochar dele, vocês têm que assistir esse filme. Elas começam a debochar dele, e um grande apresentador coloca o vídeo dele contando a piada mais nada a ver na rede nacional. Aí ele fica conhecido por causa desse vídeo. E ele vai no programa do cara. E lá no programa ele dá um tiro na cabeça do cara, assim, dentro do programa. Pá. E ele diz assim: isso é para você saber que existem pessoas doentes.
Mais ou menos assim a frase. E vocês precisam amá-las, respeitá-las. Tem gente doente à nossa volta, que está rindo, mas está triste por dentro. Talvez você é essa pessoa, que você não consegue se satisfazer em Deus. E Deus, o que Ele mais espera de você, é que você tenha prazer na presença dEle. Sabe por quê? Você pode morar na pior casa, você pode estar na pior situação, mas o seu quarto tem que ser o melhor lugar do mundo. Porque a Bíblia diz, quando você entra para o seu quarto, quando você for falar com Deus, você entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com Deus que está no secreto. E lá, quando você apaga as luzes, algo diferente tem que acontecer. Porque Deus, Ele está a fim de mudar a sua história. O que Deus mais busca no ser humano, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é Deus tentando ter intimidade com o homem. É por isso que Deus lá no Gênesis, todos os dias ia lá falar com Adão e Eva, mas o pecado rompeu. O pecado fez separação entre Deus e os homens. E quanto mais você peca, mais você se afasta de Deus. E aí mesmo você, cheio de verdades, você não consegue ser alegre. Você ri, mas você é um infeliz. Mas o Espírito Santo, Ele é satisfação extrema. Isso é a verdadeira alegria. Você precisa dessa satisfação. E a única forma de você ter isso é você se enchendo do Espírito Santo. Você não pode ter mudado de religião. Você não pode ter vindo do catolicismo para o evangeliquismo. Essa palhaçada. Ah, eu sou evangélico. Se alguém te perguntar o que você é, não fala que você é evangélico, não, pelo amor de Deus. Fala que você é de Deus. Porque na época do apóstolo Paulo, sabe o que as pessoas falavam? Ah, eu sou de Apolo, que é um cara que pregava lá na época. Ah, eu sou de Paulo. Falou assim, eu sou de Cristo. Eu não sou de ninguém não. Eu sou de Deus. Eu sou uma pessoa que eu decidi viver no centro da vontade de Deus. Sabe, chegou o tempo que Deus está procurando essas pessoas que não levantam bandeiras, que não levantam rótulos, pessoas que vivem no Espírito. Aleluia. Fala aleluia aí, gente, misericórdia. O terceiro fruto é paz. Paz. Se você não tem paz, eu ouso te dizer que você não tem o Espírito Santo de Deus. Você pode ficar com raiva de mim, mas esse é um fruto do Espírito. Se você, quando deita a cabeça no seu travesseiro, você não descansa, algo está errado. E Deus não tem isso para você. Deus, a vida com Jesus é igual quando Ele estava no barco com os discípulos. O pau estava quebrando lá fora, tempestade comendo solta, e Jesus estava dormindo. Jesus dormindo, até que os discípulos vão em Jesus, Jesus, a tempestade, nós vamos afogar. Falou assim, gente, vocês não entenderam o que eu preguei para vocês até hoje, não? Nós andamos 3 anos e meio juntos. Você não entendeu? Se você mandar a tempestade parar, ela vai parar. Que Deus você está servindo? Descansa. Eu estou no barco. Quando Jesus está no barco, não importa o que está acontecendo lá fora, não. Não importa. Você tem que começar a descansar em Deus. Isso é um fruto do Espírito, é paz. Paz, você precisa de paz. Se você não a tem, peça a Deus. Fala, Deus, eu quero paz. Eu quero paz na minha casa. Eu quero paz interior. Vou ter que adiantar aqui, ó, o quarto fruto, longanimidade. Longanimidade é você, como a própria, literalmente, né, ter o ânimo longo. Ou seja, você tem que crer que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Você não pode mais viver como uma derrotada, um derrotado. Você tem que ser uma pessoa para cima. Animado, animada.
Isso é o fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele tem que gerar em você ânimo para levantar segunda-feira e falar: essa vai ser a melhor semana da minha vida. Algo vai acontecer, uma oportunidade vai surgir, uma porta vai se abrir. É ânimo. Ainda que fala que o Brasil está em crise, você fala: eu estou em Cristo. Você tem que ser uma pessoa diferenciada. É longanimidade, é o ânimo longo. Está tudo contrário, está difícil, tenha ânimo. Não deixe o diabo. A Bíblia diz que o Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, e ele vai aprisionar. Satanás, ele vai aprisionar sua mente e dizer para você: abandone esse Deus não faz. Mas ele diz: aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm ânimo longo. Ânimo. É por isso que uma das promessas de Deus na Bíblia é: ainda que a tristeza dure uma noite, a alegria virá no amanhecer. A alegria virá no amanhecer. Você tem que tomar posse dessa palavra, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A alegria virá no amanhecer na sua vida. Sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. Ainda que a tristeza dure uma noite, o pau pode quebrar lá na sua casa, mas você tem que profetizar que a alegria virá no amanhecer. E o texto diz mais: benignidade. O texto fala de dois frutos que muitos confundem: benignidade com bondade. Qual que é a diferença? Bondade são atos bons, atos caridosos, e todos temos que ter. Até quem não tem Jesus tem. Até quem não tem Jesus pratica boas obras. É ou não é? Olha aí, nesse tempo de chuvas, eu ouvi uma nota aí da Defesa Civil falando assim: pelo amor de Deus, para de doar coisa, não tem onde colocar mais. Pode olhar na internet. Imagina, estão recusando doação. Agora, ato bom, qualquer um pode fazer. Isso vai ser uma das coisas que o anticristo vai fazer na terra. Ele vai resolver o problema do mundo. E aí as pessoas vão olhar para o anticristo e falar assim: esse é o cara, eu quero ele para mim. Ele vai resolver a fome, ele vai resolver tudo. Mas isso não impede você de ter atos bons. Você tem que ser uma pessoa de atitude. Sabe, se você pode doar uma coisa para alguém, doe. Mas a Bíblia diz: aquilo que sua mão direita faz, a esquerda você esconde. Você tem que fazer, entregar. Igual a Bíblia fala sobre empréstimo. Se emprestou dinheiro para alguém, não cobra não. Entrega para Jesus. Não mandei se emprestar. É isso que a Bíblia fala. Então, bondade é um fruto do Espírito, mas a benignidade é a inclinação para fazer o bem. Isso é um fruto do Espírito, porque tem gente que nasceu para fazer o mal. Tem gente, ou melhor, tem gente que aprendeu a fazer o mal. Porque todo mundo nasceu para dar certo. Todo mundo nasceu para ser de Deus. Mas a pessoa tem uma tendência para o mal. Tem gente, você fala assim: esse cara é ruim. Às vezes você pensar em alguém, você pensa rápido: como é que a pessoa pode ser assim? Mas todo mundo tem um porquê, né? Você assistiu o filme do Coringa, você vai entender o porquê. Cada um tem uma história, ninguém é o que é do nada. Pessoa treinada tanto para o bem quanto para o mal. Mas o texto fala: aqueles que têm o fruto do Espírito, é uma pessoa que tem inclinação, forte inclinação para o bem. Se você não a tem, peça a Deus. Essa semana eu aconselhei uma pessoa dizendo assim: olha, ela me disse assim: ore por mim, me ajuda, que tem uma pessoa que eu preciso tratá-la bem, mas eu não consigo. Eu preciso da minha família, mas eu não consigo tratá-la bem.
Me ajuda, o que eu faço? Eu falei, olha, você é cristã, então você tem que ser parecida com Jesus. Sinto muito. Você tem que ser como Jesus. As pessoas estão olhando para você. Você vai ter que se virar. No começo vai ser difícil, mas aprende. Tudo nessa vida é treinável. Começa a fazer o bem e pedindo a Deus, e você vai se tornar uma pessoa que tem forte inclinação para o bem. Talvez você viu essas situações, você nem pensou assim, né, de chuva, de catástrofe. Talvez nem passou no seu coração, não, o que eu posso fazer para ajudar, né? Não sei. Eu não estou te julgando essa noite, não. Mas eu estou dizendo um alerta para você. Porque o Espírito Santo, Ele quer habitar na sua vida. E você precisa disso. Olha o outro fruto, o sétimo, está acabando, fidelidade. Você tem que ser fiel, não é ao seu marido simplesmente. Eu falo com a Isabela. A Isabela às vezes dá umas, né? Aquela lá da igreja, passa uma mulher na rua, né? Fala assim, aquela lá da igreja. Um dia eu dei uma nela, de tanto ouvir isso, um dia eu dei uma nela. Eu falei assim, Isabela, eu não traio você, não é porque eu te amo não, é porque eu amo Jesus. Ela ficou com raiva, mas ela entendeu. Na hora ela ficou, depois de uns dias ela veio falar comigo, naquele dia eu fiquei, mas agora eu entendi, é verdade. Aí ela foi e descontou, né? Você também te ama, eu não traio você por causa de Jesus. Sabe, você tem que ser fiel às suas crenças, aquilo que você prega. Esse é um fruto do Espírito Santo. Fidelidade. Fidelidade por quem você é, por quem você diz que é. Hoje as lojas, a maioria dessas grandes lojas tem um cartão fidelidade, né? Quando você vai lá na Oi, você faz um plano, eles falam assim, você quer fidelidade? Se você for fiel, se você for um crente com fidelidade, um cliente com fidelidade, você vai ter um desconto por tanto tempo. Existem vantagens por ser fiel. E nessa noite, Deus, Ele está te alertando para isso. Para que você seja fiel ao que você prega. Quando você chegar no seu trabalho, você tem que ser quem você é aqui dentro. Quando você chega lá na sua casa, ainda que tudo esteja bagunçado e da forma que você não esperava, você tem que lembrar quem você é e a quem você é fiel e o que Deus espera de você. Amém, gente? Fala amém, me ajuda aí. Estou acabando aqui já, ó. Mansidão é o 8º fruto do Espírito. Você tem que ser uma pessoa mansa. A Bíblia diz em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você quer prosperar nessa vida, você precisa ser uma pessoa mansa. Você precisa ser uma pessoa, não é igual leão, não, que a pessoa tem medo de encostar em você. Tem gente aqui que talvez os outros têm medo de mandar uma mensagem para você, de ligar para você, que é só patada. Não tem como você ter o Espírito Santo desse jeito. Não tem jeito. Você está rindo, Fabiano, né? Mas é isso mesmo. Tá cheio de cristão aí, ó, nervosinho, faca na caveira, 880, sabe aqui? Não, para com isso. Cadê a mansidão? Jesus era manso. A Bíblia diz que Jesus era manso. Jesus era aquele cara que você dá vontade de conversar com ele o dia inteiro. Manso. É por isso que as crianças vinham até Jesus. Sabe, a pessoa é mansa, é tranquilo. Tipo baiano, sabe? Aqueles baianos têm uma rede. Você tem que ser manso. Sabe, você tem que buscar isso na sua vida, mansidão. Se isso não acontece com você, se isso não é verdade na sua vida, se preocupe com isso, porque o Espírito Santo talvez não está habitando em você por causa disso. E por fim, domínio próprio. Hoje
as pessoas pagam caro para ouvir uma palavra, chama resiliência. Eu já fiz cursos com o Paulo Vieira, que, pra vocês terem ideia, um investimento, fiz toda a grade de cursos com ele, investimento de R$30 mil, eu e a Isabela. E ali eu vi pessoas chorando, pagando caro, para ouvir: você precisa ter domínio próprio. Só que eles mudaram o nome. Hoje chama resiliência. Resiliência é a capacidade de você se manter da mesma forma com situações diferentes. Sabe, quando tudo está contrário, quando alguém faz algo que você não gostaria ou que esperava, você se mantém na mesma. Você tem domínio próprio, sabe por quê? Você sabe quem você é. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela sabe quem ela é. Hoje a moda é falar de identidade. Todo mundo fala livros de identidade, você tem que saber quem você é. Mas a Bíblia já falava há muito tempo, Jesus aqui, ó, o domínio próprio. Que quando você tem domínio próprio, você é o mesmo onde você está. Alguém pode chegar para você e oferecer a pior coisa do mundo, a coisa mais errada, e você tem domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito Santo. Se você não tem, se você precisa fazer algo por você, faça isso. Peça a Deus: Deus, eu preciso de resiliência. Eu preciso desse domínio próprio, que as pessoas pagam aí cursos R$2 mil, R$3 mil, 3 dias com um cara para falar com você. Olha, se você souber lidar com as suas emoções, você vai conquistar tudo que você sempre sonhou. Se você for uma pessoa que sabe ouvir não, que sabe ouvir opinião contrária, portas irão se abrir para você. As pessoas estão pagando caro para ouvir isso, e Jesus está falando aqui, olha, esse texto fala: seja cheio do Espírito Santo, e você vai alcançar grandes voos, e você vai chegar em lugares altos. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, ficar de pé no seu lugar, se puder.